Uma criança ficou gravemente ferida na noite desta segunda-feira, depois de cair de uma altura de quase 15 metros em um shopping da capital. O menino passou por cirurgia, mas segue internado na UTI do pronto-socorro da criança na zona leste da cidade. O acidente aconteceu neste shopping na zona oeste de Manaus. Um menino de 5 anos caiu do 3º andar ao se pendurar no corrimão da escada rolante, uma queda de 15 metros de altura. Essas imagens gravadas de um celular mostram o desespero de uma mulher que passava pelo local no momento do acidente. Senhor, cadê a mãe dessa criança? Olha, ele está se mexendo. O menino, que chegou ao local acompanhado da mãe, teria caído sem que ninguém percebesse. A direção do shopping ainda analisa as imagens das câmeras do circuito interno. O cirurgião-geral da equipe médica do pronto-socorro infantil, onde a criança está hospitalizada, diz que o menor apresentou complicações no organismo e precisou passar por cuidados especiais. O risco de morte não pode ser descartado. Ela sofreu traumatismo craniano, ela sofreu um trauma abdominal fechado com uma explosão do fígado, uma contusão renal à direita, ela teve uma contusão torácica que evoluiu para um hemopneumotórax, é um quadro grave, que foi então, ela foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos. O menino permanece internado na UTI aqui do pronto-socorro da criança da Zona Leste em estado grave, mas estável. Ele está em observação e vai passar por uma nova cirurgia nesta quarta-feira. O menino respira por aparelhos. A família dele esteve durante o dia inteiro na unidade de saúde, mas preferiu não dar entrevista. A Polícia Ambiental, com o apoio da Rocan, prendeu no início da tarde um homem com vários animais silvestres sem autorização. Fernando Mendes Pereira, de 56 anos, estava no sítio dele no quilômetro 45 da rodovia AM010. No local, os policiais encontraram, além dos animais, 6 armas usadas para caça e 2 motosserras. Fernando vai responder por crimes ambientais e porte ilegal de armas. Foi divulgado na manhã desta terça-feira o balanço da Copa do Mundo em Manaus. Os números positivos empolgaram o setor de turismo e despertaram interesse de empresários em promover shows na Arena da Amazônia. No período da Copa, Manaus deu um show de bola. Recebeu 120 mil turistas que aqueceram a economia local com 325 milhões e 800 mil reais. A força do evento ajudou a arrecadação do estado a subir nesse primeiro semestre 19,52% em relação ao ano passado. E o que era para ser uma visita rápida de no máximo 3 dias, a média de permanência do turista na capital chegou a 5,4 dias para os estrangeiros e 6 dias e meio para os brasileiros. Os jogos na Arena foram assistidos por 240 milhões de telespectadores no mundo. Manaus virou vitrine durante o Mundial e não desapontou. Nesta manhã, o governador José Melo e o prefeito da capital, Arthur Neto, comemoraram os números positivos alcançados durante a Copa. Para o prefeito, a cidade pode sim trabalhar para se tornar um dos maiores destinos turísticos do país. Manaus, hoje, é cobiçada. Manaus sediou um grande evento. Manaus provou para o mundo que é capaz de sediar qualquer grande evento. Isso tudo mexe positivamente com a gente, mexe muito positivamente com o nosso ânimo, enfim. E Manaus começa a perceber que uma das suas maiores vocações, além da Zona Franca, além da biodiversidade, é sem dúvida turismo. Então vamos procurar nos preparar para ganharmos muito dinheiro com o turismo. E uma grata constatação: empresários do setor de eventos estão interessados em promover shows nacionais e internacionais na Arena até o fim deste ano. Já foram 11 pedidos até agora. O governo deve anunciar em agosto o resultado de um estudo sobre a viabilidade em ceder o estádio para a iniciativa privada por contrato de concessão. Nós vamos encontrar um denominador comum, não só para utilizar essa arena de forma sustentável, mas também para dela extrair recursos capazes não só de sustentá-la, mas também sobrar um pouquinho para que a gente possa incentivar o nosso futebol através daquela garotada aí, talentosa, que estão aí pelos bairros. Funcionários de 2 empresas de ônibus em Manaus cruzaram os braços nesta terça-feira. Esta é a 7ª greve que o transporte coletivo aqui em Manaus, só esse ano.
Enquanto os motoristas e cobradores faziam a manifestação, os usuários do transporte público reclamavam por mais uma paralisação dos ônibus na capital. Só dependemos desses ônibus, né? Na manhã de hoje, os funcionários das empresas Global e São Pedro resolveram cruzar os braços para reivindicar pagamentos de benefícios trabalhistas e também a quitação do FGTS de funcionários que foram demitidos. Nós estamos pedindo aqui que a Justiça bata o martelo lá nos 20% da insalubridade que ela já deu. 57 funcionários que foi demitido da Global agora em abril e o nosso FGTS ainda não está depositado. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, 350 mil pessoas foram prejudicadas com a paralisação apenas durante a manhã desta terça-feira. Os usuários da zona leste da capital foram os mais afetados. Tá difícil, não sei o que fazer. Preciso ir pro médico, ó. Tô aqui. Fazer o quê? Não tenho carro. Os ônibus voltaram a circular agora há pouco. Em reunião esta tarde entre o Sindicato dos Rodoviários, os donos das empresas e o Ministério Público do Trabalho, os empresários se comprometeram a pagar parte do FGTS dos funcionários no dia 22 deste mês e o restante no mês de agosto. Caso o acordo seja descumprido, o Sinetran vai ficar responsável pelo pagamento. Em contrapartida, o Sindicato dos Rodoviários garantiu que amanhã os ônibus vão voltar a circular novamente. Eleições 2014. O Band Cidade dá continuidade à rodada de entrevistas aos candidatos ao governo do Amazonas. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem foi feita a partir de sorteio em comum acordo com todos os representantes dos partidos. Pelo sorteio, hoje nós trouxemos ao estúdio o deputado estadual pelo PSB, Marcelo Ramos. Boa noite, candidato. O tempo da entrevista vai começar a partir de agora. Candidato, o senhor é um dos que também propõe alternativas ao modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quais seriam essas alternativas caso o senhor seja eleito governador. Tamires, está claro que a Zona Franca de Manaus cumpriu bem o papel de desenvolvimento da economia da capital, apesar dos governos não terem cumprido o seu dever de dotar o modelo da infraestrutura necessária. Nós não temos um porto decente, nós não temos hidrovias sinalizadas, nós temos graves crises de telecomunicação e de serviço de energia. Por outro lado, o interior do estado seguiu abandonado, apesar dos 47 anos de existência do modelo Zona Franca. Nós entendemos que é preciso investir no setor primário, que decresceu a participação desse setor no PIB do Amazonas nos últimos 10 anos, e para investir no setor primário, nós precisamos de regularização fundiária, agilização da aprovação de planos de manejo, fomento, que é financiamento, crédito e assistência técnica, para estimular a atividade produtiva. Mas fora isso, nós precisamos desenvolver uma indústria mais identificada com a nossa vocação. Uma indústria ligada a fármacos, uma indústria ligada à biotecnologia, uma indústria ligada às essências da nossa natureza, e para isso é preciso desenvolver pesquisa. Resolver o problema do CBA, que no nosso entendimento tem que passar para a gestão da Embrapa, e coordenar a ação do CBA com a ação dos órgãos de pesquisa e de financiamento do Estado. A FAPEAM e a AFEAM têm que pesquisar e financiar nas linhas que interessam ao projeto de desenvolvimento da economia do interior do Estado do Amazonas. Aí sim, nós vamos ter atividade econômica no interior, nós vamos ter pequenas indústrias no interior vinculada à nossa vocação natural e gerar emprego e renda. O mais importante é que o homem do interior não pode ser tratado como um mendigo, ele tem que ser tratado como cidadão, e nós vamos tratá-lo como cidadão, garantindo saúde, educação de qualidade e, acima de tudo, garantindo atividade econômica para que ele possa, do suor do seu rosto, do seu trabalho, sustentar sua família com dignidade. As pessoas estão cansadas de receber migalhas do governo. Nós vamos oferecer oportunidades e vamos oferecer a chance de, com trabalho, o cidadão sustentar a sua família. Agora, o senhor chegou a comentar também em relação às hidrovias. Cerca de 90% de tudo que é produzido nas indústrias aqui no Amazonas são escoados através de rios, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco das propostas, talvez, para ajudar esse setor. Apesar de 90% ser escoado por rios, apesar de quase todo o transporte intermunicipal no Amazonas ser feito por rio,
Até hoje nós não temos a regulamentação do transporte fluvial no estado do Amazonas. Então nós vamos regulamentar o transporte fluvial. Esse é o primeiro passo. Até hoje nós não temos um porto público decente que possa regular o setor. Nós precisamos resolver a situação do porto público de Manaus. É preciso também um estímulo para a implantação de novos portos mais modernos que tire a atividade econômica do estado do Amazonas da dependência dos portos que existem hoje aqui, que estão no século passado. Então nós temos uma economia do século XXI e portos do século XX. Nós precisamos fazer esse encontro estimulando esse tipo de atividade. E nós precisamos sinalizar, demarcar as nossas hidrovias e torná-las navegáveis o ano inteiro. Claro que isso o governo do estado não pode fazer só, mas nós estabeleceremos as parcerias necessárias com o governo federal para que o transporte hidroviário seja um instrumento fundamental de economia e também de integração dos municípios mais distantes do Amazonas. Agora, vindo aqui um pouco mais para Manaus, um grave problema que a gente enfrenta é o trânsito caótico. O senhor acha que quais seriam as melhores propostas para melhorar esse problema aqui na capital? Tamires, o trânsito ele é constitucionalmente responsabilidade do município. Mas o trânsito no Amazonas ele tem atormentado a vida das pessoas e tem impedido o desenvolvimento da nossa economia. Quantas horas produtivas estão sendo perdidas no engarrafamento na cidade de Manaus? Portanto, se o trânsito é responsabilidade do município, o bem-estar das pessoas é responsabilidade de todos. E o nosso governo vai intervir nessa questão em parceria e respeitando a autonomia do município de Manaus. O Amazonas, o maior investimento em transporte público que Manaus já teve foi o Expresso, 53 milhões de reais. Por conta do evento Copa do Mundo, o Amazonas teve à sua disposição 1 bilhão e 600 milhões de reais para a obra de infraestrutura de mobilidade urbana. E a incompetência e a arrogância não permitiu que nenhum centavo desse recurso fosse executado e que o cidadão manauara continue vivendo tormento no trânsito e no transporte público. Nós entendemos que com 1 bilhão e 600 milhões é possível dar uma solução definitiva. E nós entendemos que vias estruturantes são fundamentais, mas acima de tudo, um grande anel viário valorizando o transporte coletivo e levando em consideração também a necessidade de investimentos em modais não motorizados de deslocamento. A bicicleta precisa ser estimulada como meio de transporte, os pequenos deslocamentos têm que ser feitos a pé, para isso a cidade tem que ter calçada, tem que estar arborizada. Portanto, nós apresentaremos um plano em conjunto com a Prefeitura de Manaus para garantir que Manaus possa ter mais tranquilidade no trânsito e parar de viver o tormento que o cidadão e a cidadã manauara vivem hoje. Agora, como o senhor comentou sobre a Copa do Mundo, vamos falar um pouco qual que é, ao seu ver, qual que seria a melhor proposta para a Arena da Amazônia? Qual é o destino da Arena da Amazônia no seu governo, se eleito? Olha, primeiro, eu sou forçado a lamentar que o governo tenha gasto 700 milhões de reais naquela obra e que hoje não saiba o que vai fazer. O governo do estado hoje não sabe o que vai fazer com a Arena depois dos Jogos. Nós entendemos que não tem como demolir a Arena. É uma obra que é absolutamente questionável, mas que está pronta. E se ela está pronta, nós precisamos atrair jogos de fora, atrair eventos não esportivos, shows artísticos, e precisamos estimular o nosso futebol, para que o nosso futebol também seja um atrativo de ocupação daquele espaço. Porque nós estamos falando de uma obra que, segundo o próprio ex-governador, custa 500 mil reais por mês de manutenção. A cada ano, o custo de manutenção da Arena Amazônia dava para construir uma nova escola de tempo integral. Portanto, isso foi uma irresponsabilidade muito grande com os interesses do povo do Amazonas. Mas isso é passado. E não se faz política olhando para o passado. Se faz política pensando no futuro e na esperança. E nós construiremos uma solução eficiente para que a Arena não traga prejuízo para o bolso do contribuinte amazonense. Em relação à educação, que o senhor acabou de falar das escolas de tempo integral, o senhor acha que esse talvez seja um modal para seguir, para tentar elevar o nível das escolas públicas aqui do estado? A educação em tempo integral ela é um caminho muito interessante e o PSB, o meu partido, sabe como faz. Porque Pernambuco, que é governada há 8 anos pelo ex-governador Eduardo Campos, que hoje é o nosso candidato a presidente, Pernambuco tem mais alunos em tempo integral do que todo o resto do Brasil somados. Rio, São Paulo, Amazonas, Sergipe, Rio Grande do Sul, somados não tem a quantidade de alunos em tempo integral que tem em Pernambuco. Mas o Amazonas,
ele tem hoje o 6º pior IDH educação do país, segundo o censo de 2010. Isso é muito grave, isso é muito triste. O resultado disso é desesperança para a vida do cidadão, é falta de perspectiva futuro para as nossas crianças e para os nossos jovens. O índice PISA foi publicado agora, o Brasil é um dos piores do mundo e o Amazonas é o penúltimo do mundo em português e matemática. O aluno que não aprende português e matemática, o aluno que não sabe matemática, ele não vai aprender física, não vai aprender química. O aluno que não sabe português não vai aprender história, não vai aprender geografia, não vai aprender biologia. Nós entendemos que é preciso elevar a qualidade de português e matemática. E a escola de tempo integral pode ser um instrumento importante para isso, porque você pode, no contraturno, já que o aluno passa o dia inteiro dentro da escola, você pode, no contraturno, aumentar a carga horária de português e matemática para elevar essas duas disciplinas para níveis razoáveis, e nós entendemos que a elevação dessas duas disciplinas, ela trará como consequência objetiva a elevação de todas as outras. E fora isso, é óbvio que você até faz educação com escolas que não sejam prédios ideais, mas você não faz educação com professores desestimulados e mal remunerados. Nós vamos reestruturar o plano de carga e salário dos professores, vamos dar dignidade, salário digno, carreira justa, para que o professor possa sustentar a sua família com dignidade, formação continuada para que ele continue sempre estudando e a tranquilidade necessária para colocar o Amazonas na educação nos patamares que ele está na economia. Porque você não pode ter um estado que está entre os 10 maiores PIBs do país, está entre os piores IDHs de educação. Isso não é razoável, a educação tem que acompanhar a riqueza que esse estado gerou nos últimos anos. Em relação à segurança pública, quais são os seus projetos para esse setor? Primeiro, em segurança pública, nós temos que diagnosticar que o Amazonas falhou em defender o maior bem do cidadão, que é a vida. Em 2004, segundo o mapa da violência, o Amazonas tinha 16 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2010, tinha 32 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2013, 36 homicídios por 100 mil habitantes. Uma política de segurança que não consegue preservar a vida é uma política de segurança que falhou. Nós entendemos que é preciso construir um programa chamado Pacto pela Vida, que resgate as bases de polícia comunitária do programa Ronda no Bairro, mas que entenda que tráfico de drogas e crime organizado não se combate com polícia comunitária. Tráfico de drogas e crime organizado se combate com inteligência e com forças especiais. E nós faremos os investimentos necessários em inteligência e forças especiais. Fora isso, é necessário entender que é preciso a coordenação de ações de assistência social, de ações de educação com ações de segurança pública, porque você não vai decretar por lei que o cidadão vai passar de roubar ou vai parar de furtar se ele não tiver uma perspectiva de vida, se ele tiver entregue à dependência química das drogas que hoje tomam conta e escravizam a nossa juventude. Nós acreditamos que a construção de um pacto pela vida, que tenha como objetivo, primeiro, a redução do número de homicídios, e nós firmamos o compromisso com o povo do Amazonas, de que reduziremos o índice de homicídio no Amazonas pela metade em 4 anos, nós reduziremos todos os anos. E ao fim de 4 anos, nós teremos a metade do índice de homicídio que nós temos hoje, para perseguir nos anos seguintes a redução cada vez maior, para que um pai, a mãe de família possam ter a tranquilidade de que o seu filho vai sair de casa e vai voltar vivo. Os que mais morrem e os que mais matam no Amazonas são as crianças, são os jovens. E isso inverte a ordem natural da vida. A falência da política de segurança pública do estado do Amazonas tem condenado pais e mães a enterrarem os seus filhos. E nós não podemos compactuar com isso, e nós mudaremos essa realidade porque sabemos como fazer. Agora, rapidamente, para encerrar, sua proposta para a saúde. Nós entendemos que a saúde pública ela precisa ter um crescimento no tratamento ambulatorial. Hoje, o Estado investiu muito em emergência. O cidadão tem uma dor de barriga, ele recebe a medicação para aquilo e é mandado para um especialista. Ele não consegue encontrar o especialista. Quando passar o ciclo do remédio, ele vai voltar com a mesma dor na emergência de novo. Na terceira vez, ele já está com vergonha de estar doente.
Portanto, é preciso fortalecer o atendimento ambulatorial, agilizar os atendimentos com especialistas e no interior do estado é preciso a construção de hospitais de média complexidade em todas as cidades polos por calha de rio, para evitar que todos os atendimentos de média e alta complexidade sejam deslocados para Manaus, sobrecarregando a nossa estrutura de saúde pública aqui da capital. E nós faremos isso porque a Secretaria de Saúde tem um orçamento que beira 2 bilhões de reais, portanto, dinheiro suficiente para fazer isso tem. Falta vontade política, falta amor pelas pessoas, falta acreditar que a atividade pública é uma atividade que deve existir não para satisfazer os objetivos políticos eleitorais de quem concorre a um cargo, mas deve ser uma atividade para procurar dar o bem-estar para as pessoas. O estado do Amazonas, Tamires, é um estado muito rico e o nosso desafio é fazer que o pedaço dessa riqueza que pertence a cada cidadão entre pela porta da sua casa, entre na forma de uma educação de qualidade, de uma saúde digna, entre pela forma de trabalho digno para que você possa sustentar a sua família. Nós faremos isso porque nós temos desejo de fazer diferente, nós temos desejo de construir a mudança. Nós somos a mudança. Muitos se avoraram em se apresentar como mudança, mas a mudança que tem acontecido no Amazonas até aqui é a mudança de troca de cadeira e a mudança de saldo bancário. Nós seremos a mudança real, a mudança que vai melhorar a vida das pessoas. O senhor ainda tem tempo para algumas considerações finais ou tempo livre? Eu quero apenas pedir que as pessoas façam desse momento eleitoral um espaço de reflexão. Eu sou deputado estadual, poderia optar pela comodidade de disputar minha reeleição, mas numa atitude de desprendimento e acima de tudo, numa atitude de quem pensa que a política não deve servir ao político e que o político não deve fazer o que é mais cômodo para ele, deve fazer o que a história cobra dele. O que eu estou fazendo é o que a história cobra de mim. E a história cobrou de mim oferecer uma alternativa real de mudança ao povo do Amazonas. Uma alternativa com segurança, com conteúdo, discutindo os problemas do Estado e renovando a esperança no coração de todo cidadão e cidadã amazonense. Muito obrigada, candidato. Obrigada. Agradecemos a sua presença aqui no Band Cidade. O PROCON e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus iniciaram esta tarde uma série de visitas em postos de combustíveis em Manaus. O objetivo é pedir explicações sobre o aumento do preço da gasolina no último mês. A fiscalização percorreu 10 postos de combustíveis da cidade, grande parte deles nas zonas sul e centro-sul da capital. Os gerentes de todos os estabelecimentos fiscalizados precisaram assinar um auto de constatação. O objetivo da fiscalização hoje é a apuração da justificativa que ensejou o aumento do preço dos combustíveis. A gente está fazendo auto de constatação e a empresa tem um prazo de 10 dias para apresentar a resposta para o PROCON. Nas ruas, os motoristas ainda sentem no bolso o reajuste. O aumento em quase todos os postos de combustível foi de quase 10 centavos. Isso é uma máfia do combustíveis. É o que ocorre no Maranhão e em Rondônia. E só eu tenho que falar isso, é uma máfia. E o PROCON e os órgãos públicos têm que botar em cima para poder abaixar isso aí, que a gente não está mais aguentando. Por exemplo, a Venezuela e Bolívia, eles produzem gasolina assim como nós, né? Apesar de produzir mais. E eu tive conhecendo lá a Venezuela pagando 8 centavos um litro do combustível, né? Então aqui a gente sofre esse abuso, né? A gente paga nossos impostos, paga IPVA e a gente só sofre abusos aqui. A gasolina com esse preço absurdo. Os donos dos postos de gasolina da cidade têm 10 dias para dar explicações sobre o reajuste injustificado no preço da gasolina. Após a análise dessa justificativa, a gente vai saber, vai ter parâmetros para verificar o que de fato ensejou, se foi aumento no imposto ou outros. Boa noite, o jornal fica por aqui. Lembrando que amanhã o Band Cidade é um pouco mais cedo, às 10 para as 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite.